Sejam bem-vindos ao 7º episódio do 2 de Letra. Este é um programa da Igreja Adventista do 7º dia aqui em Espinho, onde entrevistamos alguns amigos e irmãos para conhecermos melhor a sua história de conversão e algumas particularidades da sua vida enquanto crentes adventistas. Hoje temos o privilégio de ter connosco a Manuela Gonçalves. Olá Manuela, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá Vanessa, eu é que agradeço. A Manuela é nossa amiga e irmã da Igreja Adventista de Espinho e vai-nos contar um bocadinho melhor todo o caminho que percorreu até conhecer Jesus Cristo. Manuela, tu não eras adventista, pois não? Não. Então, e conta-me lá, como é que tu começaste a ganhar interesse por conhecer mais sobre a Palavra de Deus? Tiveste alguém que te impulsionou a isso? É isso. Numa determinada altura da minha vida, quando eu trabalhava numa empresa de construção civil, era administrativa, tive lá um amigo que era vizinho também, lá do sítio onde eu vivia, que tinha ido fazer uma formação ao ISQ e precisava de fazer um estágio. E então ele foi lá à empresa pedir-nos se nós o aceitávamos para ele fazer esse estágio lá na nossa empresa. E nós acedemos. Então eu convivi com ele por 3 meses e foi durante esse tempo todo que esse amigo, o Vasconcelos, me foi falando da palavra do Senhor e do amor de Jesus e de muitas coisas que eu não sabia até aquela altura. Quando ele começou a falar contigo sobre esse tema, que não é um tema vulgarmente abordado, não é? Em todos os sítios, ao início o que é que pensaste? Um tema interessante? Ou lá vem ele falar outra vez da mesma coisa? Não, por acaso eu aceitei sempre muito bem o tema, porque eu na altura achei que nós estávamos ali os dois um bocadinho, eu a dizer como é que passava o meu domingo, quando ia à igreja e o que é que se falava, até porque naquela altura eu e o meu marido, o Edu, tínhamos acabado de fazer o Crisma e, portanto, estávamos envolvidos com um grupo de jovens da Igreja Católica, mas era no Amial, não era lá em Canelas, onde vivíamos, e, portanto, tudo aquilo também suscitou-me algum interesse, porque era uma coisa tão diferente que ele vivia daquilo que eu vivia. Portanto, foi um tema que acabou por me despertar muito interesse e nunca me cansou realmente. E desse interesse surgiu a curiosidade por conhecer mais de perto ou não foi logo aí? Não foi logo aí. É curioso que, entretanto, passaram-se os 3 meses, ele saiu e nós ainda prosseguimos para aí mais um ano, só que depois a empresa entrou em falência e foi um momento muito complicado. A empresa não era minha, mas como eu estava por dentro de todas as situações, tive que estar ao lado do meu irmão até ao fim. E é nessa altura que nós estamos a passar por essas dificuldades e que eu tive que lidar com muitos problemas, que me encontro com o Vasconcelos, conversámos um bocadinho, ele sabia dos nossos problemas e nessa altura estava a decorrer uma semana de oração na Igreja Adventista de Canelas e ele convidou-me para essa semana. Ele convidou-me para eu ir lá um dia. E eu fui lá um dia da semana e depois nunca mais deixei de lá ir até ao final. Foste a semana toda? Fui a semana toda. Qual foi o primeiro impacto com uma igreja adventista? Isto porque é bastante diferente da igreja católica que estavas habituada. O primeiro impacto? Eu acho que o grande impacto esteve sempre na música. Porque eles tinham um hino de tema que era tão bonito que eu penso que naquela semana eu fui unicamente cativada por Jesus pelo hino tema. Recordas-te qual é o hino? Sim, nunca mais vou esquecer dele, que é o melhor lugar do mundo. E tu sentiste realmente no melhor lugar do mundo? Eu senti-me realmente no melhor lugar do mundo. E, portanto, depois a partir dali foi muito mais fácil
Eu penso que o Senhor Jesus cativou o meu coração e atraiu-me a Ele naquelas noites em que eu ouvi a palavra de Deus, a exposição da palavra. Gostei do que ouvi, não me lembro qual era o tema, nunca me lembrei, porque naquela altura já estava a ser muito difícil para mim e, portanto, eu já estava, penso que com um princípio de depressão, pelo excesso de problemas que tínhamos para resolver. Mas lembro-me do hino tema, isso nunca mais me esqueci, e, portanto, eu senti-me sempre com um desejo enorme, nem que fosse só para ir ouvir o hino tema, no princípio e no fim de cada reunião. E após essa reunião de oração, as tuas idas à igreja continuaram? Não, também não. Voltou a parar tudo ali naquele momento. E um bocadinho fruto desta situação que estávamos a viver, que depois também foi afetar muito a nossa vivência em casa, na família, no lar. E, portanto, toda a gente ficou assustada porque eu tinha acabado de ficar desempregada, sem nenhum apoio, portanto, sem nenhuma indemnização. Os filhos ainda estavam, a minha filha na altura estava a entrar na faculdade, portanto, os filhos estavam na escola. E a prioridade na família naquela altura é como é que vai ser agora, portanto, estavam focados noutras necessidades e não, vamos dizer, nas necessidades espirituais. E, portanto, eu estive ali mais um ano, passou mais um ano, em que eu estive praticamente em casa, fechada em casa, não tinha vontade de nada. Foi tempos complicadíssimos. Lembro-me que o Vasconcelos, nessa altura, me foi ligando uma ou outra vez para me animar. Animou-me com versículos bíblicos, deu-me alguns versículos para eu ir lendo. Lembro-me que nessa altura li alguma coisa de Salmos. E depois, mais ou menos ao final de um ano, surge-me um convite para eu ir assistir a um batismo de uma amiga de infância, que tinha aceito Jesus e ia se batizar. E ela ligou-me a convidar-me para o batismo dela. E eu volto novamente a ir à igreja de Canelas. E como é que foi regressar a um sítio onde tu te tinhas sentido tão bem, mas por motivos pessoais e por motivos que transcenderam, não é? A vontade de querer ir, ou o interesse, ou o que fosse, acabaste por não ir mais. Como é que é voltar? Bem, quando voltei, e naquele dia foi interessante, que eu ia muito nervosa, porque eu tinha pedido ao Edu para que eu gostava muito de ir, mas não sabia se ia ser muito da vontade dele, já que nós passávamos o sábado todos juntos, e aquilo era no sábado de tarde, e eu precisava de primeiro ter o acordo dele, não é? Claro. E por acaso calhou bem, porque ele naquele dia à tarde, naquele sábado de tarde, ele tinha que ir à empresa, e então ele disse, enquanto eu vou à empresa, que é logo um pouco à frente da igreja Adventista de Canelas, enquanto eu vou à empresa, tu então ficas lá um bocadinho, depois eu vou-te buscar. E, portanto, quando eu entro na igreja, sei que estava tranquila, porque sabia que ia ter algum tempo para lá estar, e nessa altura, sim, olhei para a igreja e apreciei a igreja e achei que aquele era o sítio onde eu queria sempre estar e onde eu queria ter estado aquele ano que passou e que eu nunca lá estive. Eu tive esse sentimento todo naquela altura, mas como eu estava prisioneira de muitas coisas e, sobretudo, de algumas palavras que tinham sido ditas em casa e que me bloquearam completamente. Então eu também sabia que não ia ser fácil eu voltar ali. Portanto, ia desfrutar aquele dia, gostei de tudo que vi, assisti aos batismos, ainda foram alguns. Os hinos continuaram a cativar o meu coração. E depois, mais tarde, talvez uns 2 ou 3 meses, é que voltei então à igreja num sábado e depois desse sábado voltei sempre. Voltaste sempre. É verdade. Ia-te perguntar como é que foi assistir aos batismos, porque é um bocadinho diferente daquilo que é o chamado normativo, não é? Ou seja, são pessoas adultas que tomam a sua decisão conscientemente de que querem seguir aquele caminho.
para ti foi estranho ou achaste logo que fazia todo sentido? Eu não achei nada estranho, por incrível que pareça, porque achei precisamente, eu tinha entendido que eles estavam a descer às águas batismais, porque eles mesmo tinham dito a Jesus que o aceitavam como Senhor e Salvador. Eu isso compreendi perfeitamente, então achei que fazia todo sentido, todo sentido. Quando começaste a ir o sábado seguinte, passado 3 meses, Sim, certo? mais ou menos. E depois começaste a ir sempre, essas idas à igreja foram idas, como é que eu ia dizer, emocionalmente estáveis ou tiveste alguns percalços pelo caminho? É assim, as primeiras idas à igreja, os primeiros 2 anos, não foi só aqueles primeiros sábados, foram os primeiros 2 anos. Não foram fáceis, nada fáceis, porque o facto de eu ter ido à igreja e de eu ter querido ficar e de eu ter querido aprender mais e de eu querer mudar tudo aquilo que era preciso ser mudado na minha vida, acabou por chocar muito a minha família. E o Edu nunca aceitou. E, portanto, ali criou-se uma guerra que o Edu não entendia e que eu não lhe sabia explicar, porque eu não lhe sabia explicar porque é que estava tão apaixonada por Jesus. E como não sabia explicar, portanto, ia suportando, ia aprendendo a conviver com as guerras que fomos tendo, não é? Ele demorou algum tempo a compreender isso. Ele nunca me tirou a liberdade de nunca poder ir à igreja, nunca me disse assim, não, tu não vais à igreja. Mas depois não era fácil, porque qualquer discussão que nós tivéssemos em casa, o motivo podia não ter nada a ver com a igreja, mas terminava sempre com a igreja. Portanto, tu é que mudaste, tu é que estás diferente. Lembro-me que a minha filha também me disse uma vez que eu gostava da mãe que tinha antes. Portanto, isto são coisas que nos marcam e que demora algum tempo. Demorou algum tempo as coisas acalmarem, mas graças a Deus, e digo isto com muita alegria, muita gratidão a Deus, graças a Deus estamos muito bem mesmo. Os teus filhos demonstraram alguma vez interesse por te acompanhar e por conhecer um bocadinho mais? Olha, a minha filha na altura estudava na Escola Superior de Hotelaria de Estoril e ela vinha à casa de 15 em 15 dias e, portanto, quando ela vinha, aquele sábado, ela sempre me acompanhava. Ela ia mesmo só por me acompanhar. Entretanto, o meu filho, o Carlitos, no dia do meu batismo, também foi cativado pela música, porque os hinos que os grupos naquele dia cantaram também foram muito bonitos os hinos e ele também se sentiu cativado por aqueles jovens que estavam ali à frente a cantar. Certamente jovens de uma idade muito próxima a dele, sim. Exatamente. E então ele acabou depois por acompanhar-me também à igreja, por alguns meses, mas depois desistiu. Assim como a minha João estava a estudar e a viver em Lisboa, depois também seguiu outro rumo e acabou depois por nunca mais me acompanhar. Mas hoje em dia aceitam que tu frequentes? Sim, eles depois aprenderam... E que tenhas mudado algumas coisas eles depois na tua aprenderam vida. a aceitar a mãe e a conviverem com a mãe que têm. E eu também aprendi a gerir algumas coisas que naquela altura não soube gerir. Eu também tenho que reconhecer que fiquei tão fascinada com tudo, não é? Que provavelmente também fiz umas mudanças muito radicais. Quiseste mudar de repente. De repente. Por isso eu também fui aprendendo algumas coisas que tinha que aprender. E graças a Deus hoje vivemos em paz e aceitamos uns aos outros, que é muito bom. Isso é ótimo. Manuela, e hoje em dia, como é que é ter trabalho, não é? Porque tu atualmente estás a trabalhar e seres tu o Vasconcelos, não é? Porque agora é diferente. Agora deixaste de ser tu
a pessoa que está ali para ouvir outra pessoa a falar da Igreja Adventista e de como é ser crente adventista, e agora és tu, essa pessoa, não é? Porque tu é que és adventista que pode falar sobre isso. Como é que é essa troca de papéis? Olha, é uma troca muito justa, não é? E eu gosto muito de falar do amor de Jesus. Se for começar por casa, eu tenho que dizer que só há bem pouco tempo é que tive liberdade para poder falar daquilo que eu sentia e de que eu vivia e de que eu aprendia. Mas se formos falar do trabalho, eu sempre que posso eu partilho do amor de Jesus. E há uma coisa que eu aprendi neste trabalho que eu exerço há mais ou menos 8 anos, que não é fácil, é lidar com jovens, na maioria são mulheres, só temos 2 rapazes, e que vivem um mundo completamente à parte dos princípios de Deus. E eu tenho aprendido que muito mais do que falar é nós sermos. Tenho marcado mais por aquilo que eu sou, mesmo com o meu silêncio, do que querer falar, do que querer pregar, do que querer mostrar, percebes? O exemplo conta muito, não é? Conta muito mesmo. E naquele ambiente é isso que eu tenho visto. A experiência diz-me isso. Elas falam de mim com respeito, elas contêm-se de forma a não se excederem nas palavras e quando têm algum problema recorrem à Dona Manuela. Portanto, isso quer dizer muito. Significa muito que mesmo. Confiam, não é? Muito. E sabes que o exemplo começa em casa, não é? Sim, e como é que é dar esse exemplo 24 horas? Olha, Vanessinha, eu com a ajuda de Deus tento fazer sempre o meu melhor. Estando ligada a Deus, com oração e compreendendo aquilo que o Senhor escreve na palavra de orientação que Ele traz para a minha vida e para o meu relacionamento, principalmente com o Edu e com os miúdos. Eu com os filhos estou pouco, muito pouco, porque eles estão a viver os 2 em Lisboa e, portanto, o que nós falamos com eles é mais por videochamada, não é? Mas com o Edu eu tento realmente mostrar sempre, quando estamos a falar das coisas diárias, que nós usamos tanto das coisas do mundo, não é? Eu tento sempre mostrar e falar um bocadinho dos princípios de Deus relativamente a esta ou aquela situação, que até era uma coisa que nós estávamos a fazer há bocadinho no carro quando estivemos à espera para vocês chegarem. E sentes que agora é um tema leve? Sim, entre vocês? sem dúvida nenhuma, é um tema muito mais leve. É um tema que nós podemos falar, já não há nenhum tabu, já não é proibido falarmos. E eu acredito que nestes últimos anos o Edu também tem, nestes últimos 4, 5 anos, o Edu também tem ficado muito mais receptivo à mensagem. E agora ele pode compreender e ouvir e gerir as coisas de uma forma diferente, que ele não sabia antes. Manuela, tu tens algum versículo que ao longo de todo este tempo, porque isto foi uma caminhada longa e continua a ser, ao longo deste tempo, há algum versículo que te acompanhe e que te faça sempre refletir no caminho que tens a seguir? Há um versículo que sempre fez muito sentido para mim, até mesmo pelas lutas que eu tinha e que às vezes não compreendia, que é de Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Eu gosto muito desse versículo. Foi quase dos primeiros que eu decorei, não é? Tirando João 3,16, que esse é quase o primeiro que nós aprendemos e que nós gostamos de repetir muito, não é? Mas agora, eu gosto de tudo o que está na Bíblia. São tantos os versículos que nós não podíamos estar aqui a dizer do que é que nós gostamos ou não.
Mas esse aí foi o que Sim, inicialmente foi especial. E que me acompanhou durante muito tempo para eu compreender porque é que eu estava a passar aquelas lutas, porque há uma coisa que acontece na vida de alguém que é atraído por Jesus. É que nós somos atraídos por Jesus, mas não sabemos que vamos enfrentar tantas lutas. Não é? E quando começamos a enfrentar, começamos às vezes ali, e agora o que é que eu vou fazer, não é? E quando nós enfrentamos as lutas, nós precisamos, mais do que tudo, agarrar-nos à palavra de Deus. Eu também tenho que reconhecer que tive muitos amigos na igreja que oraram por mim e que me ajudaram, e que me ligavam, que se preocupavam e que oravam comigo. Eu também tive esse apoio. Mas a nível de versículo, por muito, muito tempo, esse era o meu versículo que eu trazia sempre guardado no meu coração, porque achava que era muito importante. E tu sentes isso? Sentes que, de facto, tudo contribui para o bem Sim. daqueles que querem seguir a Cristo? Sem dúvida nenhuma. Até porque passar as dificuldades, nós, se não formos agarrar à palavra de Deus, nós acabamos por desistir. E eu até tive um momento em que cheguei a partilhar com uma amiga, disse, eu estou tão cansada das lutas que tenho com o Edu, que eu até já pensei em desistir. E graças a Deus que nunca o fiz, mas lembro-me que verbalizei isso, e isso foi algo que na altura me marcou muito, porque o Senhor ouviu e ele já conhecia o meu pensamento e sabia que eu estava a ficar cansada. Mas foi quando surgiu depois, naquela semana, que o pastor António Carvalho, no dia da oração, da quarta-feira, lembrou-se de dizer que no final de cada oração, que alguém que tivesse assim algum motivo especial, que gostasse que orássemos, que íamos fazer uma oração especial para essa pessoa. E eu recordo-me nesse dia que foi precisamente nessa altura, nessa fase em que eu estava a ficar cansada, estava-me a sentir, parecia que queria mesmo desistir, estava a ficar cansada das lutas. E lembro-me que o pastor disse aquilo e eu pus o dedo no ar, e nós no final dessa quarta-feira viemos aqui à frente e eu coloquei-me no meio, os irmãos que aqui estavam em roda. Sim. E fizeram uma oração por nós, pelo meu lar. Foi só o que eu pedi, para orarem pelo meu lar, pelo meu matrimónio. E sinto que mais tarde, a partir dali, as coisas mudaram muito. Sentiste o poder da oração? Sem dúvida nenhuma. Aquilo é um marco que eu tenho na minha história. Aliás, eu tenho isso escrito, porque eu comecei a notar a diferença no relacionamento com o Edu. Eu comecei a notá-lo mais calmo, a não fazer tanta pressão, a não fazer tanta guerra, percebes? E eu notei, não foi logo, mas talvez no final do mês eu comecei-me a perceber, porque eu também não fiquei logo atenta, porque eu achava que aquelas coisas também não iam acontecer assim, mas as coisas com Deus acontecem, são uma realidade. E nós temos oportunidade de provar isso na nossa vida. Manuela, a tua história é de tantos milagres que até me custa perguntar-te isto, mas eu tenho a certeza que há mais um que tu vais querer partilhar. Além de todos os milagres que têm existido na tua vida e pequenos milagres que todos nós temos no nosso dia-a-dia, mesmo que não nos apercebamos, há algum milagre que te tenha marcado mais que os outros? Bem, eu realmente nestes últimos talvez 2 anos, eu tenho muitos milagres mesmo. E ainda bem, graças a Deus por isso. E aquilo que eu mais desejo na minha vida realmente é que o Edu também aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu creio que Deus tem trabalhado muito no coração dele. E lembro-me que, portanto, no ano anterior à pandemia, portanto, estávamos em 2019,
E num dia à noite, portanto à mesa, no jantar, eu recordo-me que estava no telemóvel e vi uma publicação da pastora Milu como departamental de famílias, a publicitar um encontro de famílias que iria ter lugar na clínica de Penela. E eu, assim, mencionei assim, em voz alta, que eu só disse assim... Assim como quem não quer a coisa. É verdade, eu nem sequer estava a pensar, não estava a pedir nada ao Edu, nem estava-lhe a dizer que queria ir, eu só estava-lhe a dizer, o que eu lhe disse foi, eu um dia ainda ia ter a oportunidade de estar assim num encontro de famílias. Foi o que eu disse. E ele perguntou-me o que era e eu estive-lhe a explicar o que é que era, de que é que constava, eu li-lhe a publicação e ele disse, mas nós podemos ir. Se tu quiseres, podemos ir. E então aquela frase foi mágica. E eu então depois acabei por marcar com a pastora Milu, combinámos tudo e no dia 10 de junho lá estávamos nós para o encontro de famílias. E correu bem, porque foi assim o primeiro grande contacto, não é? Foi. Do Edu. Para o Edu foi mesmo o primeiro contacto. Exato. Para mim também foi, porque eu nunca tinha estado num encontro de famílias da igreja, não é? E eu nunca aceitei, por exemplo, nunca participei aqui na igreja quando tinham uns encontros, até com os jovens, ao sábado à tarde. Claro. Eu sempre me excluí, porque o Edu não ias deixar o teu marido sozinho, claro. E então naquele dia, foi um dia maravilhoso, o dia 10 de junho de 2019, porque tivemos o privilégio de ter uma mensagem partilhada pelo pastor Ezequiel Quintino, salvo erro, e que foi muito linda, falava do Espírito Santo. E naquele dia o Espírito Santo fez o trabalho dele no coração do Edu. De tal forma que foi a primeira vez que nós orámos juntos, tivemos esse privilégio, essa bênção de orarmos juntos. E depois também na parte da tarde, depois do almoço, tivemos alguns momentos de testemunho, portanto que a pastora incentivava as pessoas que lá estavam a partilhar uns testemunhos. E o Edu nesse dia também quis dar um testemunho, Foi muito bom. Quando terminámos o dia e estávamos a descer a serra, lá de cima da clínica, vínhamos felizes os dois. E eu vinha muito grata a Deus. Mas podia-te contar muitos, mas nós não vamos ficar aqui este tempo todo a contar-te estes milagres maravilhosos que Deus tem feito na minha vida e na vida do Edu. Fico mesmo contente, porque nota-se nos teus olhos o amor e a gratidão com que tu falas desses milagres todos e deste em particular. É verdade. Manuela, sentes que Deus te olha todos os dias com o seu maravilhoso olhar? Sinto. Vamos ouvir esse hino? Ok, vamos. Vamos ouvir o hino número 190, Seu Maravilhoso Olhar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vinagre de cruz, sofrendo ali por mim,
fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Manuela, qual é que tu sentes que é o melhor conselho que tu podes dar àqueles que nos estão a ouvir em casa e que gostavam de conhecer um bocadinho melhor Jesus Cristo? Eu sei que esta pergunta é mais difícil, mas é uma pergunta muito importante. Ela é mais difícil por uma razão, é que nós até podemos aconselhar as pessoas a que conheçam Jesus e podemos dizer o que é conhecer Jesus para nós. Mas Jesus tem um poder tão transformador na nossa vida que realmente o que eu poderia dizer é que realmente se sentem algum vazio dentro do vosso coração. Não há nada nem ninguém que vos possa preencher melhor do que conhecerem o amor de Jesus por vós. E é tudo uma questão de experimentar, porque Jesus é o único que pode fazer tudo por nós, transformar-nos, mas também preencher o vazio que existe no nosso coração e que nós muitas das vezes não sabemos onde é que havemos de ir buscar o refúgio e ir buscar a solução para esse vazio. Manuela, o teu coração é um coração cheio de amor de Jesus? É um coração cheio de amor de Jesus e muito grata por tê-lo conhecido um dia. Manuela, quero-te agradecer pelo privilégio de poder conhecer melhor a tua história, de podermos partilhar a tua história. Muito obrigada por esta conversa. O prazer foi meu. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do programa 2 de Letra. Quero agradecer a cada um de vocês que nos têm acompanhado e quero também dizer-vos que nos podem e devem continuar a acompanhar no próximo programa 2 de Letra, assim também como podem acompanhar todos os outros programas que existem no nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Espinho. Para terem mais informações, a melhor forma é seguirem-nos nas redes sociais, fazerem gosto neste vídeo que estão a ver agora mesmo, subscreverem o nosso canal de YouTube e seguirem-nos tanto no Facebook como no Instagram. A todos, o resto uma boa tarde e um ótimo sábado.